Bom dia, amados irmãos, graça e paz. Eu convido a você, se você tem uma Bíblia aí por perto, esteja abrindo em Salmos, capítulo 107, apenas 3 versículos, do 28 ao 30. Mas antes disso, quero cumprimentar a todos vocês. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. E que Deus possa falar grandiosamente com cada um de vocês, amém? Gostaria de estar lendo e seguindo, nós estaremos orando, amém? A palavra de Deus diz assim: em sua angústia clama ao Senhor, e Ele o livrou das suas aflições. Fez parar as tempestades e as ondas e se acalmaram. Então eles se alegraram com a bonança e assim conduziu ao porto desejado. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos te louvar, te agradecer por mais um dia na sua presença. Queremos pedir que o Espírito Santo venha nesse momento falar conosco através da sua palavra. Ó Deus, toma a minha vida como serva e filha do Senhor, que o Senhor me use como um instrumento para o louvor da sua glória. Que eu seja um instrumento e um canal de bênção para abençoar seus filhos. Ó Deus, fala conosco através da sua mensagem, Senhor. Faz com que nós venhamos levar os nossos pensamentos ao cativo do trono da sua graça. E que através do seu Espírito Santo, vidas possam se achegar ao Senhor. Vidas que estão afastadas de ti, possa retornar ao caminho da sua casa. Ó Deus, também, aqueles que estão perecendo no mundo, possa ter um encontro sobrenatural com o Senhor. Ó Deus, leva-nos, Senhor, a viver os atos do teu amor. Leva-nos, Senhor, a viver e praticar a sua palavra. No nome de Jesus, eu te louvo e te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Amém, Deus seja louvado. O texto básico é Salmo 107, dos versículos 28 ao 30. E a minha pergunta é: como Deus age diante dos problemas? O objetivo é qual o agir de Deus sobre nós? Se o crente andar em obediência à palavra de Deus e usar as armas que tem sido colocado em suas mãos, certamente ele estará pronto para enfrentar e resolver qualquer problema. Agir é praticar e atuar na qualidade de agente, realizar, operar e efetuar. Ou seja, quando você é um cristão e você é temente ao Senhor, você é obediente, você pratica, né? Você é uma pessoa praticante da palavra. Você aplica isso na sua vida. Você é um cristão que vive com transparência. Pode ter certeza, irmãos, que Deus vai agir diante dos seus problemas. Deus vai agir diante de você. Deus vai colocar algo em suas mãos para que você possa enfrentar e resolver qualquer problema, qualquer situação ou qualquer desafio. Quando nós cristãos estamos caminhando com o Senhor, meditando na palavra de dia e de noite, tendo um relacionamento com o Senhor, com intimidade, tudo muda ao nosso redor. Por quê? Porque você é amigo de Deus. Você é filho e servo do Senhor.
Você está andando debaixo da ordenança de Deus. Você está andando debaixo de uma autoridade superior que está acima de você. Então, quando nossas vidas estamos caminhando com o Senhor, quando nós colocamos as nossas vidas diante de Deus e praticamos o evangelho genuíno em nossas vidas, Deus se agrada conosco. Então, como diz aqui, se o crente andar em obediência à palavra de Deus e usar as armas que têm sido colocadas em suas mãos, certamente ele estará pronto para enfrentar e resolver qualquer problema. A partir do momento que eu e você, cristão, temos um relacionamento, intimidade com o Senhor, Ele vai nos direcionar a fazer a sua vontade. Mas também, quando surgir situações, problemas, né, ou desafios para que nós possamos enfrentar, nós estaremos certos de que Deus está nos direcionando a fazer a coisa certa, né? Deus não vai deixar você fazer de qualquer jeito, não. Deus vai fazer com que eu e você venhamos praticar o evangelho genuíno de uma forma íntegra, clara e com transparência. Jamais Deus vai deixar você agir de forma errada. Jamais Deus vai deixar você despreparado. Deus vai deixar você fazer ou resolver de qualquer jeito. Claro que não. Se você é obediente ao Senhor, a primeira atitude que o cristão tem é viver debaixo da obediência. É você andar conforme a vontade e o querer de Deus. Não pensa que ser crente é mar de rosa. Não pensa que por ser cristão você só vai ter vitória. Não, irmãos. Nós também temos as derrotas. As nossas derrotas são as provações que Deus coloca. E quando Ele diz não. Dói? Dói. Mas Deus vem com o seu agir sobre as nossas vidas. E lá na frente nós vamos saber por que ele disse não lá atrás. Amém? E algumas formas como Deus age em meio às tribulações. Primeiro, Ele ouve a oração de fé e sinceridade que o crente fizer e soluciona os seus problemas. Vamos lá abrir 1 Reis 8:39 e Lucas 50 a 54. Vamos lá. Abre comigo lá, 1 Reis 8. Primeira Reis 8:39, que diz assim: ouve então do céu, lugar da tua habitação, e perdoa e age, retribuindo a cada um conforme todo o seu proceder, segundo vires no coração. Só tu conheces o coração de todos e os filhos dos homens. Vamos lá em Lucas. Um momentinho aqui, irmãos. Lucas 1, do 50 a 54.
Lucas 1, dos 50 ao 54. Espera só um pouquinho. Que diz assim: e a sua misericórdia passa de geração em geração sobre os que temem. Manifestou poder com seu braço, dispersou o que era arrogante nos pensamentos do coração. Derrubou dos tronos os poderosos e elevou os humildes. Aos famintos encheu de bens e de mãos vazias mandou embora os ricos. Auxiliou Israel, seu servo, lembrando da sua misericórdia, para com Abraão e a sua descendência para sempre, como prometeram aos nossos pais. Maria ficou com Isabel cerca de 3 meses e depois voltou para casa. Né? Então, aqui, Deus, ele fez o quê? Ele lembrou do seu servo. E ele foi o quê? Misericordioso. Então, Deus manifesta a sua misericórdia de geração sobre os que temem a Ele. Aqueles que andam conforme a sua palavra, né? A sua graça. Deus é misericordioso, porque nós somos pecadores. Nós temos a tendência de pecar, irmãos, né? Nós somos santos, somos separados ao Senhor, somos, mas nós pecamos. Às vezes pecamos com pensamento, pecamos no falar, pecamos nas atitudes, nas nossas ações. Então, nós somos pecadores. Enquanto nós vivemos nessa terra, somos pecadores. Mas nós somos separados para Deus. Somos santos. Só que nós temos essa condição de viver em santidade, verdade, união e missão. A nossa vida, ela está debaixo da ordenança do Senhor. Ela está debaixo poderosamente das mãos do Senhor. A nossa vida, ela está debaixo de um governo que está acima do céu, de todo o universo. Porque Deus, ele é poderoso para fazer infinitamente mais que tudo em nossas vidas. E Deus nos dá graça, Deus nos dá misericórdia para renovar todos os dias o nosso ser diante da sua presença. E é por isso que Deus vem com seu agir sobre as nossas vidas. Quando nós estamos em meio às tribulações, quando estamos em meio de luta, em meio de adversidade. Então, Deus, ele faz que nós venhamos orar com uma fé, não é uma fé mecânica, é uma fé fervorosa e com toda a sinceridade no nosso coração. Por quê? Porque Deus conhece o coração do homem. Ele sabe quando ele está sendo sincero, quando ele reconhece que ele é pecador. Ele reconhece que ele precisa do agir de Deus na sua vida. Ele reconhece que ele precisa da sua ajuda. Ele reconhece que ele precisa de estar diante do Senhor. E é por isso que nós devemos reconhecer que Deus está à frente de nós sobre todas as coisas, para que nós possamos solucionar o problema. Qual é o crente que não persevera? Nós temos que perseverar. Nós temos que confiar no Senhor. Irmãos, Deus nos dá a luta, deixa passar por provações, para que lá na frente nós possamos ser aprovados. E Deus conhece o coração do homem, ele sabe até onde vai, né, a limitação da pessoa. Ele sabe até onde vai a capacidade da pessoa, né? Porque nós somos limitados. Nós não somos ilimitados, né? Nós somos limitados, né? Quem tem essa ilimitação é Deus.
é o único Deus que tem, mas nós somos limitados, né? Nós temos até um certo limite, né? Para termos, para podermos solucionar. Se não for a intervenção de Deus, irmãos, não adianta você querer resolver com seus próprios braços, porque você não vai conseguir. A partir do momento que você morre para o mundo e vem para Cristo, você vai ter uma vida com o Senhor, de misericórdia, de santidade, de verdade, de unidade e de missão. Você vai ter que ter relacionamento e intimidade com o Senhor. O crente que não ora, o crente que não busca, o crente que não reconhece Deus na sua vida, o crente que não tá nem aí para as coisas do Senhor. Isso não ser cristão. Isso não é um cristão verdadeiro. Isso é um cristão transformado em lobo, vestido de cordeiro, né, pele de ovelha, mas dentro dele existe um grande lobo. Então, nós temos que reconhecer que nós precisamos do Senhor para solucionar todos os problemas. Segundo, ele fala de direto ao crente, conforme falou Elias. Levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho. 1 Reis 19:7. E Josué, levanta-te, esforça-te e tenha um bom ânimo. Josué, capítulo 1, versículo 2, 6, 7 e 9. Vamos lá. 1 Reis. Volta lá em 1 Reis. 1 Reis. Reis 19:7. Reis 19:7. O anjo do Senhor veio pela segunda vez, tocou-lhe e disse: levanta-te e come, porque a viagem será muito longa. E Josué 1, 6, 7 e 9. Esforça-te e seja corajoso, porque farás este povo herdar a terra que jurei dar a seus pais. Apenas esforça-te e seja corajoso, cuidando de obedecer a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Não te desvia dela, nem para a direita, nem para a esquerda. Assim será bem sucedido por onde que andares. Não afaste da tua boca o livro dessa lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de obedecer tudo que nele está escrito, e assim fará prosperar o teu caminho, e será bem sucedido. Não te ordenei isto? Esforça-te e seja corajoso. Não tenha medo, nem te assuste, porque o Senhor teu Deus está contigo por onde quer que andares. Então, Deus, né, ele fala direto ao crente, conforme falou Elias. Levanta-te e come, porque muito comprido terá o seu caminho. E Josué fala, levanta-te, esforça-te e tem bom ânimo. Então, Deus, ele está preparando o coração do crente. Ele está ordenando, não tenha medo de nada, né? Que você se alimenta da palavra de Deus. Aqui, Deus, o próprio Deus está falando. Se alimente da palavra, medita nela dia e noite, se esforça, tem bom ânimo, né? Tenha coragem de enfrentar tudo aquilo que vem diante de você, as lutas, as tribulações, as diversidades, mas que você reconheça que você tem um Deus que está sobre o céu e a terra, que
que comanda todo o universo, que tudo está debaixo do seu governo, tudo está debaixo da sua mão. É você ter uma vida plena com o Senhor. É você reconhecer Jesus na sua vida, reconhecer que você precisa do Senhor, que você precisa se consertar com Ele se você estiver andando de forma errada. Quando Deus ele fala para Josué, se esforça e tenha bom ânimo, é porque Deus levantou Josué como sucessor de Moisés, porque Moisés já havia ido para a eternidade. Então, quando Moisés preparou Josué, né, ensinou tudo aquilo que Deus, né, falava, né, com Moisés, passou para o seu sucessor. Então, Deus fala para Josué, você não mude o seu caminho, não vire nem para a direita e nem para a esquerda, mas segue em diante, siga em diante, vá em frente, não tenha medo, eu estou contigo, né? Eu darei ânimo e força para você todos os dias da sua vida. E é assim com a vida de um cristão, irmãos, aqui na terra. Quando nós estamos sendo direcionados por Deus, não há o que temer, irmãos. É confiar e deixar na mão do Senhor. É deixar que Ele nos direcione a fazer a sua vontade. É você estar meditando na sua palavra. É você encher o seu coração da palavra de Deus. Se alimentar da palavra de Deus. É você deixar as coisas do mundo para lá e viver para Cristo, ter relacionamento, intimidade. Se você não tiver isso, irmão, como é que você vai ter uma vida cristã? Como é que você vai para a eternidade dessa maneira? Agindo desse jeito? Uma hora você é crente demais, outra hora você é crente de menos? Uma hora você é santo, uma hora você é pecador? Como assim? Então, você tem que ter uma definição na sua vida. Ou você é cristão verdadeiramente, ou você é um cristão falso. Ou você é uma pessoa que é conduzida por Satanás e está no meio do rebanho do Senhor. Porque não existe, irmãos, crente que não tenha relacionamento com o Senhor e intimidade. Não existe isso. Ou você é um verdadeiro cristão que vive debaixo da poderosa mão do Senhor, da sua providência, que você vem obedecer a sua palavra, ou você é aquele tipo de cristão que é um pé na igreja, um pé no mundo, que vira Raimundo, não é assim? É aquele cristão que é indeciso, ele não toma a sua decisão, ele não olha para Cristo como centro da sua vida, ele não olha para Deus como Pai celestial. E ele trata as coisas de Deus de qualquer maneira. Amém? Terceiro, ele fica em silêncio, como aconteceu com Jacó, não declarando a esse patriarca o que tinha de fazer antes de encontrar-se com seu irmão Esaú. Irmão, desculpa porque eu tô me atropelando aqui a palavra. Gênesis 33, 1 ao 17. Vamos lá em Gênesis. Do 1 ao 17, diz assim: Então Jacó enviou um mensageiro à frente ao seu irmão Esaú
e a terra de Seir, e o território de Edom. Ordenou-lhe: falareis ao meu senhor Esaú desse modo: assim diz Jacó, teu servo: morei com Labão como peregrino e fiquei com ele até agora. Tenho bois, jumentos, ovelhas, servos e servas, e mando comunicar isso ao meu senhor, para achar favor aos teus olhos. Depois disso, os mensageiros voltaram a Jacó, dizendo: fomos ao encontro do teu irmão Esaú, e na verdade ele está vindo para encontrar-te, acompanhado de 400 homens. Jacó teve muito medo e ficou aflito. Dividiu em 2 grupos as pessoas que estavam com ele, bem como as ovelhas, os bois e os camelos. Pois dizia: se Esaú vier em grupo e feri-lo de morte, e o outro escapará. E Jacó orou: ó Deus do meu pai Abraão, Deus do meu pai Isaque, ó Senhor, que me disseste: volta para a tua terra e para os teus parentes, e eu te farei bem. Não sou digno da menor de todas as tuas misericórdia e de toda a fidelidade que tem usado para teu servo, porque passei esse Jordão apenas com meu cajado, e agora eu volto em 2 grupos. Peço-te que me livre das mãos do meu irmão Esaú, pois tenho medo dele. Não permitas que ele venha matar a mim e as mães dos meus filhos, pois tu mesmo disseste: certamente te farei bem e farei a tua descendência como a areia do mar, que tão grande não se poderá contar. E ele passou ali aquela noite e separou que tinha um presente para o seu irmão Esaú: 200 cabras, 20 bodes, 200 ovelhas e 20 carneiros, 30 camelas de leite com suas crias, 40 vacas e 10 touros, e 20 jumentas e 10 jumentinhos. Então os entregou aos seus servos, cada manada em separado, e disse-lhe: ide à minha frente e abri espaço entre uma manada e a outra. E ordenou ao primeiro que, quando meu irmão Esaú te encontrar, te perguntar: de quem és, para onde vais, e de quem são esses diante de ti. Então, Jacó, ele teve medo, porque Deus havia dito a ele que ele voltasse para sua parentela, né? Que ele voltasse para sua terra de origem, né? Por quê? Porque Deus estava à frente. Deus estava protegendo Jacó. Mas por mais que ele tinha medo do seu irmão, né? Porque nós conhecemos a história de Jacó, que ele roubou, né? A herança de Esaú, né? Ele roubou a bênção de Esaú. Então, né? Ele tinha medo que Esaú fizesse alguma coisa contra ele. Então, o que ele fez? Ele pediu a direção de Deus. Ele pediu que Deus pudesse ajudá-lo, né? Que Deus pudesse fazer com que ele tivesse Deus com ele, né? Que Deus não deixasse acontecer nada com ele, né? Porque ele tinha medo que Esaú matasse ele e as mães dos seus filhos e ficasse com tudo, né? Mas só que Deus, né, ficou silencioso, né? Deus não falou nada para Jacó, né? E aquilo ficou remoendo dentro de Jacó. Então ele teve a ideia de separar os 2 grupos, para que se Esaú viesse com toda a raiva, né, para cima dele, o outro grupo escapava. Mas, né, não é bem assim. Esaú perdoou Jacó, né? Já tinha passado, porque Esaú já tinha reconstruído a sua vida novamente. E Esaú tinha, né, tinha sido se tornado um homem rico, um homem bem, assim, bem
um homem bem, né? Um homem, assim, tinha construído, né? Um homem bem estabilizado. Essa palavra que eu queria falar. Estabilizado. Um homem que vinha ter estabilizado financeiramente. Então, ele simplesmente, né? Eu acho que ele deixou um ponto de interrogação que Jacó ficou com muito medo do seu irmão. Então, ele, para não deixar tanto o irmão furioso, ele separou as boas manadas, né, de animais e mandou como que fosse presente, né, para Esaú. E nisso Deus estava trabalhando em silêncio. Então ele ficou em silêncio, né? Como aconteceu com Jacó. Então ele não declarou essa patriarca o que tinha que fazer antes de encontrar com seu irmão Esaú. Então Deus não respondeu para ele, né? Por quê? Porque Jacó já era um homem maduro, um homem que já tinha todo o preparo, porque Deus, né, ensinou ele, né, como agir, como resolver, solucionar, né? Não tinha por que Deus intervir, né? Não tinha por que Deus agir. Deus estava trabalhando em silêncio. Em todo tempo, Deus não deixou Jacó sozinho. Deus estava com ele. Mas Deus queria ver, né, como que ele ia se sair. E assim é conosco na vida atual, irmão. Nós também, Deus muitas vezes vai ficar em silêncio, sem responder aquilo que nós queremos, né, que Deus venha fazer, agir. Por quê? Porque Deus quer ver como que nós vamos agir diante daquela situação. Seja em qualquer área da sua vida, irmão. Seja na área do casamento, seja na área das finanças, seja na área do trabalho, seja na área familiar, seja na área com relacionamento aos seus filhos, né? Seja qualquer área, na área de estudo, qualquer área da sua vida. Deus, ele vai ter uma hora que ele vai silenciar e ele não vai falar nada, né? Mas ele vai deixar você agir. Como é que você vai agir diante daquela situação? E a primeira coisa que um cristão deve fazer é pedir a direção do Senhor. É você orar, é você se humilhar, é você reconhecer que você é um pecador, que você precisa de Jesus na sua vida, que você precisa de Deus, que você precisa, né, da sua força, você precisa que Deus esteja em primeiro lugar em sua vida, né? Deus, ele vai fazer com que eu e você venhamos reconhecer isso, saber que Deus está diante de nós, né? Trabalhando em nosso coração. E muitas vezes Deus vai permitir situações na nossa vida para que eu e você venhamos solucionar, resolver através da direção do Senhor. Crente que ora, crente que busca, crente que permanece firme na presença do Senhor, irmãos, a sua vida muda totalmente. Pessoas que deixam de viver os padrões do mundo para viver a palavra do Senhor e praticar a sua vida, ela tem um alto giro de 360 graus. Por quê? Porque Deus vai trabalhar no seu coração. Deus vai começar a trabalhar no seu caráter, a maneira que você age, a maneira que você fala, a maneira que você pensa, a maneira que você vê, a maneira que você trata, como você vai agir diante das situações, como que você vai resolver, solucionar. Então, tudo isso engloba. Então, Deus vai fazer com que eu e você permanecemos firmes e fiéis na presença do Senhor. Amém? Quarto, ele envia alguém para ajudar o crente.
como mandou o profeta para abençoar a viúva de Sarepta. 1 Reis 17, do 8 ao 24. Vamos lá em 1 Reis. 1 Reis 17, do 8 ao 24, que diz assim: Então veio-lhe a palavra do Senhor, dizendo: Levanta-te e vai viver em Sarepta, no território de Sidom. Ordenei ali a uma viúva que te sustente. Ele partiu para Sarepta, e quando chegou à entrada da cidade, estava ali uma viúva apanhando lenha. E ele chamou-lhe e disse: Traz-me, por favor, uma vasilha com um pouco de água para eu beber. E quando ela saiu para buscá-lo, ele a chamou e disse: Traz-me também um pedaço de pão. E ela, porém, respondeu: Tão certo como vive o Senhor teu Deus, não tenho pão nenhum, mas apenas um punhado de farinha na vasilha e um pouco de azeite na botija. Estou apanhando 2 gravetos para ir preparar para mim e meu filho, e nós comeremos e depois morreremos. Então Elias lhe disse: Não temas, vai e faze como disseste. Mas primeiro faz para mim um bolo pequeno e traz aqui, depois os fará para ti e teu filho. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha da vasilha não acabará, o azeite da botija não faltará, até o dia que o Senhor fizer chover sobre a terra. E ela foi e fez conforme a palavra de Elias. Assim, ele, ela e sua família comeram durante muitos dias. A farinha da vasilha não se acabou, e não faltou azeite na botija, conforme a palavra do Senhor, que ele falara por intermédio de Elias. Então, depois disso, o filho dessa mulher, dona da casa, adoeceu gravemente e morreu. Então ela disse a Elias: Que tens contra mim, ó homem de Deus? Vieste tu a mim para trazer a memória do meu pecado e matar meu filho? E ele respondeu: Dai-me teu filho. E ele o pegou nos braços e carregou para cima ao quarto onde ele mesmo ficava e deitou em sua cama. E clamou ao Senhor: Ó Deus, meu Deus, até sobre esta viúva que me hospeda, trouxeste a desgraça, matando-lhe o filho. Então ele disse e se deitou sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor: Ó Senhor, meu Deus, faz esse menino reviver. E o Senhor ouviu a voz de Elias, e o menino voltou a respirar e reviveu. Então Elias pegou o menino, levou do quarto à casa e entregou para sua mãe, e disse: Aqui está teu filho, está vivo. Então a mulher disse a Elias: Agora eu sei que tu és um homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Então, Deus, enviou o profeta Elias para fazer um grande milagre na vida daquela mulher. Por quê? Ela era uma serva do Senhor, né? Ela tinha relacionamento com o Senhor, mas Deus levou ela à prova. Assim como Deus também nos leva à prova, como Ele prova o nosso coração, irmãos. Muitas vezes Deus vai permitir situações ao nosso derredor, lutas, tribulações, para que venha testar conosco, até onde nós suportamos. Porque essa mulher, além, de dividir o que ela tinha, porque o que ela tinha não era suficiente, Deus a abençoou, Deus multiplicou, Deus fez a multiplicação. Não faltou nem pão e nem azeite, botija de azeite. Mas Deus permitiu que o filho da mulher viesse a adoecer e morresse para ver como que ela agiria naquela situação. E muitas vezes Deus vai fazer com que eu e você vivenciamos, não digo essa situação, mas uma situação talvez meio parecida com essa,
né? Às vezes Deus vai permitir enfermidade na sua família para ver como que vocês vão se sair. Qual vai ser a reação, a atitude de vocês em relação a Deus? Como que nós, como filhos e servos do Senhor, vamos agir diante do Senhor? Então, Deus, Ele permite situações para que nós possamos passar pelas lutas, pelas tribulações, pelo processo, irmão. Deus, Ele vai o tempo todo testar o nosso coração, né? Ele vai permitir situações ao nosso derredor, ou até mesmo conosco, para tratar com o nosso coração, para ver onde está a sua fé, irmão. Para ver como que você vai reagir diante, né, dessa situação. Então ela falou, né? Homem de Deus, você veio, mas foi para matar o meu filho, né? Então o profeta Elias falou: dai-me seu filho. E ali ele orou, ali ele se debruçou diante daquele menino e pediu para que Deus viesse dar vida novamente para aquele menino, para que a palavra do Senhor se cumprisse na vida daquela mulher e também na vida de Elias, para que ela enxergasse que Elias era profeta, era um homem de Deus, um homem que servia ao Senhor, né, com toda dedicação, com todo o seu coração. Era um profeta que tinha relacionamento com o Senhor, intimidade. E Deus ouviu a oração de Elias. E ali ele trouxe a vida daquele menino. E Elias entregou nas mãos de sua mãe. Então, muitas vezes Deus vai permitir situações para que eu e você possamos, como que nós vamos reagir diante, né, das lutas, das diversidades, das tribulações. Como é que você vai reagir? Como é que você vai solucionar o problema? Como é que você vai resolver? Você vai resolver de qualquer jeito? De qualquer maneira? Né? Você vai achar que você é uma mulher maravilha ou um super-homem? Né? Se você não tiver a intermediação de Deus, se não for por intermédio de Deus, como é que você vai resolver a situação? Se você não confiar no Senhor, se você não colocar convicção e confiança no Senhor, como é que você vai agir? Como é que você vai resolver? Tem situações na nossa vida, irmão, que Deus permite para que eu e você venhamos acordar, para que eu e você venhamos perceber que nós não somos nada sem Deus. Se com Deus já é difícil, você imagine sem Deus. Se você morreu para o mundo e viveu para Cristo, a partir do momento que você reconheceu que você é um pecador, que você se arrependeu dos seus pecados, que você precisa de Jesus na sua vida, que você precisa se consertar com o Senhor, que você precisa ter uma vida de oração, uma vida de meditação na sua palavra, ter um relacionamento, intimidade com o Senhor, dali para frente, Deus vai começar a agir na sua vida. Mas a partir do momento que você está dentro do reino do Senhor, mas vivendo uma vida artificialmente, mas você colocando prioridade nas coisas do mundo e deixando as coisas de Cristo de lado, pode ter certeza que o Senhor vai pegar pesado, porque vai vir as tribulações, vai vir as lutas, vai vir as diversidades. Deus vai permitir situações na sua vida, na minha vida, se nós não tivermos de acordo com a sua palavra, se nós não tivermos fazendo a sua vontade sobre as nossas vidas. Deus vai permitir situações na minha vida, na sua vida, se nós não andarmos conforme a sua palavra. Então, antes de você querer ser uma mulher maravilha,
ou um super-homem, saiba que você está diante de um Deus que governa o céu e a terra e tem o controle debaixo da terra, porque Ele conhece todas as coisas. Ele está sobre todas as coisas. Ele está sobre um trono de glória. É Ele que governa, é Ele que comanda. Tudo isso aqui foi Ele que criou. Apenas somos mordomo de Cristo. Apenas Ele nos emprestou. Entende? Então, que eu e você venhamos aprender que antes disso, nós passaremos. Passaremos pelas águas, irmãos. Passaremos pelas lutas, pelas tribulações, adversidade. Você pode ter certeza que Deus é especialista e surpreendente para nós. Amém? Eu vou trazer uma experiência de ajuda divina aqui, né? Eu vou trazer uma experiência aqui que aconteceu. Quando eu estava começando a minha vida ministerial, sugeri que a minha esposa... Isso daqui não sou eu, viu, irmãos? Isso aqui é uma experiência de um autor que aconteceu com ele. Quando eu estava começando a minha vida ministerial, sugeri que a minha esposa deixasse seu emprego, pois Deus garantia o nosso sustento. Porém, passamos 2 provações com a nossa geladeira vazia. Morávamos em um prédio antigo em um bairro do Rio de Janeiro. Certa ocasião, eu estava angustiado e à madrugada me ajoelhei e expus a minha situação ao Senhor. Às 6 da manhã, acordei com a campainha tocando. E quando atendi, era o meu irmão. Era um irmão que morava em um bairro longe do meu. E ele estava de passagem para o centro da cidade. E Deus falou em seu coração que ele retornasse e fosse à minha casa. O Senhor me mandou vir aqui e lhe entregar essa importância, disse ele. Quando contei o dinheiro, verifiquei que era exatamente o valor do aluguel que estava atrasado. E o restante dava para eu fazer as compras de mantimento do mês. Então, foi uma experiência que Deus permitiu o seu servo passar. Então, ele estava tendo uma vida com o Senhor, uma vida debaixo da poderosa mão do Senhor e da sua providência. Ele estava passando por necessidade, ele estava enfrentando uma luta na área financeira, né? Porque ele pediu para que sua esposa saísse do trabalho, porque Deus iria sustentá-los, né? E com né, como diz aqui, a geladeira vazia, né? Então, eles passaram apuros, eles ficaram angustiados, porque não tinha de onde tirar, irmãos. Mas ele, né, se colocou diante do Senhor e orou. E ele pediu para que Deus intercedesse, ajudasse. E nisso, ele, né, tocou no coração de um irmão. Deus, ele pode fazer o impossível acontecer diante dos nossos olhos, irmão. Basta eu e você buscarmos ele de todo o coração, né? Quando nós reconhecemos que somos pequenos, que somos fracos, que nós precisamos da ajuda do Senhor, que nós precisamos da sua intermediação, que nós precisamos que ele venha nos ajudar. Deus, ele sabe a sinceridade do seu coração. Ele conhece que você está falando a verdade, que você não está mentindo. Quando Deus vê que você está triste, que Deus reconhece que você precisa de uma intervenção dele, né? De uma intervenção dele. Ele reconhece que você está sendo sincero. Então ele vem, ele levanta pessoas para te ajudar. Irmãos, isso é você ter uma experiência sobrenatural com o Senhor. É você reconhecer que você não está sozinho, que Deus está com você.
a todo tempo, a todo momento. Deus está sentado num trono de glória, mas o seu olhar está diante de nós, irmãos. Ele conhece aquele que realmente serve de coração sincero, serve de um coração verdadeiro. Ele sabe que mesmo ele passando por luta, por atribulações, adversidade, ele sabe quem ele recorrer, né? Ele não recorreu a nenhum momento para homens, mas ele recorreu para Deus. Ele fez a coisa certa, ele se ajoelhou, ele se arrependeu dos seus pecados e ele olhou para Deus e ele pediu: ajuda-me, Senhor. Só o Senhor pode me ajudar, só o Senhor pode fazer algo por mim. Então isso é você ter um coração sincero diante do Senhor. É você pedir para que Deus venha intervir naquilo que você está passando. Entende? Seja qualquer área da sua vida. É você e Deus. E Deus e você. Deus vai levantar, irmãos, pessoas para te ajudar. Isso você não precisa nem se preocupar. Mas Deus quer ver a sinceridade do seu coração. Assim como vemos a sinceridade do coração desse homem. Amém? Alguns instrumentos colocados por Deus à nossa disposição, que precisamos ser usados. O que ele espera que nós usemos? Primeiro, a oração. Mateus 21, 22. Precisamos orar em nome de Jesus para que nossos problemas sejam solucionados. João 14, 14. Devemos também orar pelos outros. Existem 5 elementos de intercessores. Primeiro, o Consolador. Romanos 8, 26. Segundo, Jesus Cristo. Hebreus 7, 25. Terceiro, o crente. Filipenses 4, 6. Quarto, um irmão. Tiago 5,16. 5. A igreja. Atos 12, 5. Então, irmãos, nós temos que colocar a nossa oração em prática. Precisamos orar em nome de Jesus para que os nossos problemas sejam solucionados através de Jesus Cristo, através de Deus, através do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Através da intervenção de Jesus nas nossas vidas. Então, Deus, ele nos prepara a vivenciar aquilo que ele estabeleceu nas nossas vidas. Então, a partir do momento que o crente ora, você vai ter uma vida com o Senhor, uma vida no altar. Crente que não ora, irmãos, misericórdia. Como que ele vai solucionar os seus problemas? Ele acha que tudo vai cair do céu? Ele acha que tudo vai ser conforme ele quer, do jeito que ele quer, a hora que ele quer? Tudo no automático? Não é assim. Deus, ele soluciona, mas ele precisa também ver como que está a sua busca, como que está o seu devocional com ele, como que está a sua vida, né, andando com o Senhor. Ele vai fazer com que eu e você, né, percebamos isso, que eu e você venhamos ter uma vida no altar. Irmão, crente que não ora, crente que não lê, crente que não busca, crente que não tem intimidade, não tem relacionamento, como que você vai resolver ou solucionar qualquer dependência? Como é que você vai fazer? Então, isso serve tanto para mim quanto para você. Nós, cristãos, devemos ter, sim, uma vida no altar do Senhor. Uma vida debaixo da sua poderosa mão e da sua providência. Nós temos que cumprir aquilo que Deus nos leva a viver. Uma vida de oração, uma vida de leitura, uma vida de meditação, uma vida de busca, uma vida de relacionamento, de intimidade com o Senhor. Enquanto você não orar, enquanto você não se sujeitar ao Senhor, não suplicar ao Senhor, não reconhecer que você é um pecador
Irmãos, você vai ter essa vida como você tem no seu dia a dia. Uma vida morta diante de um grande Deus que poderia fazer o impossível acontecer na sua vida. Não que ele não venha a fazer, mas isso depende da sua busca com o Senhor. Porque salvação, meu irmão, é individual. Salvação não é em grupo. É você com Deus. É você tendo uma vida diante do Senhor. É você tendo intimidade com o Senhor. É você se consagrando ao Senhor. É você colocando as suas limitações ao Senhor. É você falando, Senhor, me ajuda. Se não for o Senhor, não é ninguém. É você reconhecer as suas fragilidades. É você reconhecer que você precisa do Senhor. E muitas vezes Deus vai fazer eu e você viver situações para que eu e você possamos reconhecer quem é o Senhor em nossas vidas. Amém? E eu vou trazer uma experiência. Uma outra experiência que aconteceu. Em um dia de sábado, às 7h30, eu e meu filho e meu sobrinho estávamos num carro, parado em um sinal de trânsito, quando fomos fechados por um carro ocupado por 2 bandidos. O motorista estava armado e fez um sinal para nós, enquanto o outro também segurando uma arma. Começou a sair do carro. Imediatamente passei uma marcha a ré, sem olhar para trás. Dei uma arrancada e ele continuou com a arma apontada em nossa direção. Mas naquela noite o Senhor enviou o seu anjo para nos livrar daqueles bandidos e deu um possível acidente. Soube mais tarde que naquela mesma hora, um pastor que dirigia uma das congregações da Assembleia de Deus da Penha, e eu estava no culto às 7h30, foi tocado pelo Espírito Santo para colocar toda a igreja de pé e interceder por mim. E ele parou o culto e disse: irmão, Deus está me mandando fazer uma oração pelo pastor Silas. E agora? Naquela noite, enquanto a igreja orava, o Senhor segurou o gatilho da arma daquele bandido, não deixando que nada acontecesse conosco. Então, é uma experiência, né, que a pessoa viveu, né? Uma experiência que o Senhor fez, né, que acontecesse. Para quê? Para ver a reação daqueles que estavam ali. O próprio Deus falou para o pastor da igreja para que orasse por aquela irmã, intercedesse por ela, levantasse um clamor naquele momento, porque Deus sabia que ela estava em perigo. E assim é conosco, irmão. Da mesma forma, Deus, ele nos ajuda. Deus, ele faz com que eu e você venhamos ter uma vida diante do Senhor. E mesmo quando nós estamos em perigo, Deus prepara aqueles que vêm nos abençoar, vêm nos ajudar. Ele nos livra de todo mal, ele nos livra de toda maldição e perversidade do homem. Deus nos livra de todo trabalho espiritual. Deus nos livra, né, de perigos assim como esse. Você ser assaltado, né? Deus nos livra de qualquer situação, irmãos. Deus coloca anjos para nos salvar. Deus permite que os seus anjos, né, venham sobre a terra e nos livra da maldade do homem. Então foi uma experiência sobrenatural que essa mulher com seus filhos viveram, né? E esse pastor também. Então, nós vemos assim como que Deus é gracioso, como a graça do Senhor, quando está sobre nós, faz que nós venhamos viver, né, da graça de Deus. Nós viemos viver uma vida de santidade, verdade, unidade e missão com o Senhor.
É você ter uma vida no altar de Deus. É você reconhecer que qualquer área da sua vida, você necessita da presença do Senhor. E é Ele que está falando, irmãos. É Ele que está dizendo, não sou eu. É o próprio Deus que está dizendo a você que se você não tem uma vida no altar do Senhor, que você se conserta, que você peça perdão, que você reconheça que você é uma pecadora, que você é um pecador, que você reconhece que você precisa do Senhor em toda e qualquer situação, que você venha reconhecer que você precisa se consertar, seja lá qual o problema que você teve na sua vida, que você precisa voltar para Jesus de uma forma sadia, de uma forma transformada pelo poder da palavra. É você ter uma vida transformada pelo poder de Deus, sabe? Que você venha reconhecer a sua fraqueza, você venha reconhecer os seus pecados, você venha reconhecer que você precisa da ajuda do Senhor, que você venha reconhecer que sem Ele você não é nada. É você reconhecer que você precisa ter uma vida de busca, uma vida de oração, uma vida de intercessão, uma vida debaixo da orientação e direção do Senhor, uma vida onde você se entrega totalmente ao Senhor. É você reconhecer que você não é nem uma mulher maravilha e você não é nenhum super-homem. É você reconhecer que você precisa da intervenção de Cristo em sua vida. Amém? E a palavra de Deus, em João 15, 7, diz: precisamos guardar a palavra de Deus para que não pequemos contra o Senhor. Então, por isso que a vida de um cristão deve ter intervenção do Senhor, mas também você ter uma vida de busca ao Senhor, de relacionamento e intimidade. Nós devemos guardar a palavra de Deus em nosso coração, para que quando vier situações, para que nós possamos combater o mal, combater aquilo que o inimigo das nossas almas muitas vezes nos tenta afligir, às vezes nos tenta humilhar, às vezes nos tenta nos massacrar ou até nos matar com palavras. Mas quando você é um verdadeiro cristão, que você busca, que você ora, né? Que você tem relacionamento, intimidade com o Senhor, que você lê, medita dia e noite na palavra do Senhor, nada do que vir diante de você, Deus vai permitir você sofrer, né? Deus vai combater tudo aquilo que o inimigo das nossas almas tenta traçar em nossos caminhos, né? Mas se você é um cristão que não guarda a palavra no coração, se você não for um cristão que você não quer nada com o Senhor, você não quer ter compromisso, você não quer ter uma vida debaixo da direção do Senhor, né? Da orientação da sua palavra. Você não quer ter nada, irmãos? Como é que você vai ter uma vida com o Senhor? A sua vida vai ser morta. A sua vida vai soar para as outras pessoas que você, né, não tá nem aí, né? Que para você não vai fazer diferença. Mas saiba que quando você anda com o Senhor, você faz muita diferença. Porque você gera inspiração para outras pessoas. As pessoas começam a olhar para você e se inspirar. Ver que Deus está na sua vida. Que Deus, né, tratou com o seu coração. Que Deus mudou a sua rota. Que Deus fez algo na sua vida. Então, é por isso que nós, como cristão verdadeiro, precisamos, sim, guardar a palavra de Deus, para que
não pequemos contra o Senhor. Por isso que nós devemos ter relacionamento e intimidade. Amém? A fé. Marcos 9, 23. A fé que nos leva a crer na palavra do Senhor e as promessas de vitória serão concretizadas. Vamos lá em Marcos 9, 23. Vamos lá no Evangelho de Marcos. Só um pouquinho, moço. Tô botar um pouquinho para trás. 9, 23. Diz assim: ao que lhe disse, ao que lhe disse Jesus, se podes, tudo é possível ao que crê. Então, é através da fé que nos leva a crer a palavra do Senhor e que as promessas de vitória serão concretizadas. Só de você ouvir falar, irmãos. Só de você ouvir falar e você crer, né, que tudo pode. Deus pode fazer o impossível acontecer em nossas vidas. Lá em Lucas 1:37 fala: nada é impossível para Deus. Tudo é possível naquele que crê. Então, nós temos que crer no Senhor, né? Nós temos que crer na sua divindade, na pessoa de Cristo. Nós temos que colocar Deus no centro da nossa vida. Ele tem que ser o centro da sua vida. Você tem que ter isso na sua mente. Você tem que deixar Jesus entrar em seu coração. Fazer com que ele venha fazer morada na sua vida. Que ele venha ser em primeiro lugar na minha vida, na sua vida, irmãos. Nós temos que ter uma vida com o Senhor. Um verdadeiro cristão, um nascido de novo, ele vai ter isso em mente. Ele vai ter uma vida de oração, uma vida de busca, uma vida de meditação, uma vida de meditar a sua palavra dia e noite, né? Ele vai ter um relacionamento, uma intimidade com o Senhor. Nós devemos fazer isso. Nós devemos andar com Cristo, né? E nós devemos ter a fé, mas não é uma fé mecânica, uma fé oca, né? Simplesmente uma fé terrena, mas é uma fé do alto, é uma fé que vem direto do trono do céu. E você tem que pedir ao Senhor: derrama fé no meu coração. Faz o meu coração ficar em chamas, Senhor. Faz o meu coração ser aquecido pela sua palavra. Faz o meu coração ser aquecido pela sua presença. Deus vai fazer, Deus vai mudar a nossa vida. Deus vai dar uma vida de honra, irmãos. A partir do momento que você olha para Deus, para Cristo, e você enxerga Ele no centro da sua vida. Amém? Em última, autoridade espiritual. Lucas 10, 19 diz assim: se o crente está sob a autoridade de Jesus, os demônios se sujeitam a ele. Lucas 10 e 17. Vamos abrir lá Lucas 10 e 19 e depois 10 e 17. Vamos lá, em Lucas. Vamos ver aqui. Lucas 10, 19. Que diz assim: eu vos dei autoridade para pisar em serpentes e escorpiões, autoridade sobre todo o poder do inimigo. Nada vos fará mal algum. 17. E os 72 voltaram alegres, dizendo: Senhor, até os demônios se submetem a nós em teu nome. Então, quando você está firme na presença do Senhor, quando você tem relacionamento, intimidade, quando você está convicto que Jesus é o centro da sua vida,
você tem autoridade espiritual para expulsar os demônios, para colocar esses demônios debaixo dos seus pés, para que esses demônios venham a cair por terra. Deus, ele te dá autoridade espiritual para você combater qualquer seta maligna que venha em sua direção. Deus coloca diante de você uma autoridade espiritual para que você venha ter discernimento, né, espiritual, que você venha ter sabedoria no seu falar, no seu agir, no seu viver, na sua maneira de olhar, de tratar. Pessoas, irmão, muitas vezes são brechas, né? São pessoas que são usadas por Satanás. Muitas vezes elas vêm nos afrontar. Muitas vezes elas vêm nos cutucar. Muitas vezes elas vêm tentar nos derrubar. Mas são pessoas que são ferramenta de Satanás. Não são aquelas pessoas vazias. São aquelas pessoas que não têm uma vida com o Senhor no altar. São pessoas que não têm relacionamento, não têm intimidade com o Senhor, né? São pessoas que têm uma vida extremamente fora dos padrões de Deus, mas que vivem no pecado, né? E nós devemos louvar e agradecer a Deus, né? Que, como diz aqui, se o crente está sob a autoridade de Jesus, os demônios se sujeitam a ele. Então, né? Se você é um verdadeiro cristão, saiba que Deus, ele te dá autoridade espiritual para você expulsar demônios, para você saber discernir tudo aquilo que está ao seu derredor. E Deus faz com que você se alimente da palavra, né? É por isso que a vida do cristão tem que estar baseada nisso aqui, na Bíblia. Se você quer ter uma vida com o Senhor, é aqui. É buscando. É se derramando. É se prostrando. É vivenciando aquilo que Ele tem preparado para nós. Amém? Que Deus abençoe, né? Conclusão. O crente deve estar preparado para receber a vitória e confiar que Deus tem o melhor para ele. Mateus 7:9. Somente Jesus garante passar com o crente pelas lutas. Mateus 28:20 e Salmo 23:4. E cuidar deles. Salmo 40:17. Deus não se esquece dos seus servos. Isaías 49:15. O Senhor livra o justo da aflição. Salmo 34:19. Ele é poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Efésios 3:20-21. Então, Deus, Ele faz que eu e você, como filhos e servos do Senhor, estejamos preparados para receber a vitória e confiar em Deus que tem melhor para nós. Então, nós devemos sim confiar somente em quem? Em Cristo Jesus. Nós devemos ter uma vida no altar do Senhor, irmãos. Não tem essa, né? Ou você é crente ou você é descrente. Você tem que ter uma vida no altar do Senhor. Ou você vive pela fé, né? Ou você é morto espiritualmente. Então, não tem essa, né? Ou é tudo ou é nada. Ou você tem um relacionamento baseado nas escrituras, na palavra de Deus, ou você vive os padrões do mundo, irmãos. Porque crente que não ora, crente que não busca, crente que não sujeita a Deus, crente que não anda na direção do Senhor, crente que não se move a nada, né? Espera cair tudo do céu, irmãos. Isso não é ser crente, né? Isso não é ser crente. Ser crente é quando você tem uma vida com o Senhor, no altar do Senhor, uma vida que você reconhece
que Jesus é o centro da sua vida, que Jesus, ele está acima de tudo e de todas as coisas. É quando você reconhece que Deus é seu Pai eterno. É Ele que vai buscar a sua noiva. É Ele que vai vir no trono de glória, sentado num trono de glória, aonde Ele vai vir buscar a sua noiva. E quem é a sua noiva? Somos nós, irmãos, a igreja do Senhor. Então, que você reconheça que você precisa do Senhor na sua vida. Amém? Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, nós queremos te louvar, te agradecer por mais um dia na sua presença. Obrigado, Senhor, por essa palavra tão rica, Deus. Obrigado por, Senhor, fazer com que nós venhamos reconhecer que nós precisamos do Senhor, Deus, em todo tempo, em todo momento. Ó Deus, nos ajuda a ser cristão fiel, ser cristão que venha ter uma busca, ter uma vida devocional debaixo da tua palavra, debaixo da tua presença, Deus. Ó Deus, que o Senhor venha nos encher com coração de esperança. Que o Senhor venha, Deus, nos encher, Senhor, com a tua presença. Deus, nos enche, Senhor, com a sua palavra. Escreve na tábua do nosso coração, Deus. E que nós venhamos ter uma vida com o Senhor, direcionado pelo Senhor, orientado pelo Senhor. Ó Deus, que nós venhamos ser Cristos renovados, Senhor. Que nós venhamos ser crentes, Senhor, preparados. Deus, que nós viemos ser crentes amadurecidos. Que nós viemos ser crentes, Deus, com sabedoria, no agir, no pensar, no falar, no ver, no tratar. Ó Deus, nos ajuda a ter uma vida de santidade, de verdade, de missão diante do Senhor. Que nós viemos viver esses padrões nas nossas vidas, Senhor. Não os padrões do mundo, mas a sua palavra. Que o Senhor venha nos revestir com o teu poder, com a tua graça. Ó Deus, que o Senhor venha fazer com que a sua palavra nos transforme a cada dia na tua presença. Ó Deus, que o Senhor venha com um agir sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre todas as nossas áreas das nossas vidas. Ó Deus, toma as nossas vidas nas tuas mãos, Senhor. Que o Senhor venha nos direcionar, que o Senhor venha nos orientar em cada fase da nossa vida. Ó Deus, que nós viemos ter uma vida debaixo da tua poderosa mão e da sua providência. Ó Deus, tenha misericórdia de nós, Senhor. Somos pecadores, somos frágeis, somos fracos. Muitas vezes somos negligentes da sua palavra. Ó Deus, toma a minha vida, a vida dos teus filhos nas tuas mãos, Senhor. Vem nos transformar, vem nos regenerar, vem nos mudar, Senhor. Muda o nosso contexto, muda a nossa vida, Senhor. Nos transforma pelo poder do teu fogo consumidor. Deus, leva-nos, Senhor, a viver uma vida de santidade no teu altar, uma vida de verdade, uma vida de unidade, uma vida de missão, Senhor. Olha para nós, Senhor, nos reveste com teu poder, com a tua graça. Nos muda, Senhor, nos molda, nos quebra, se for preciso. Muda-nos, Senhor, a nossa trajetória. Leva-nos a viver uma vida com o Senhor, Deus, através da sua palavra. Por isso, Deus, eu coloco tudo isso nas tuas mãos, no nome de Jesus. E que o Senhor venha intervir nas nossas necessidades, Senhor. Seja ela física, Senhor. Seja ela emocional, espiritual. Mas que o Senhor venha intervir em nosso viver para o louvor da sua glória. Te louvamos, te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus possa ajudar você, irmão. Né? Assim, ajudar a mim também. A passar pelas provações. Seja qual ela for, irmãos. Não importa. Mas que nós venhamos estar firme como uma rocha na presença do Senhor. Que eu e você possamos estar firme diante do Senhor. Amém? Que Deus os abençoe a cada um de vocês. No nome de Jesus.
Até o próximo vídeo. Um grande abraço. Fica na paz de Jesus. Amém? Tchau, irmãos.